Um homem estava atravessando a rua e foi quase atropelado por um ônibus. O motorista o repreende e segue a viagem. Em outro lugar da cidade, um sujeito compra drogas e pergunta ao traficante se ele tinha algo mais forte. O homem que quase foi atingido entra no mesmo ônibus, mas ao reconhecer o motorista, ele desce. Em seguida, ele embarca em outro coletivo. Já o homem que comprava drogas é cobrado em $3.000 e sai correndo para fugir. Enquanto isso, um casal entra no ônibus. O fugitivo também acaba embarcando no mesmo ônibus, mas os passageiros entram e o casal que tinha subido acaba descendo depois de uma discussão. E finalmente o ônibus parte. Em outro ponto da cidade, ocorre um acidente de carro, deixando 2 pessoas caídas no chão. Cobertas de sangue, era o mesmo casal que tinha entrado no ônibus mais cedo. Quando o ônibus passa pelo local, os passageiros presenciam essa cena horrível. O motorista continua dirigindo e tenta ligar para os seus irmãos, mas eles pararam de responder. Ao mesmo tempo, uma mulher que estava trocando mensagens com o namorado também deixa de receber respostas e manda o áudio perguntando onde ele tá. 3 estudantes descem do ônibus ao chegar no seu destino, mas um deles começa a passar muito mal. Os amigos o levam ao dormitório para tentar ajudá-lo. Enquanto isso, os passageiros que ainda não estão no ônibus tentam ligar para os amigos e familiares, mas ninguém atende. Um dos passageiros, Wong Manfa, percebe que as ruas estão completamente desertas. Só o ônibus está em movimento. Eles tentam ligar o rádio, mas nenhuma estação funciona. Shun comenta que já tentou acionar a polícia, mas não conseguiu. Ele diz que parece que todo mundo desapareceu e que só restou o ônibus e as pessoas dentro dele. Ong se lembra que um caminhão que seguia ao lado deles desapareceu de repente, quando eles entraram no túnel de Lion Rock. O motorista também percebe que perdeu o contato com o irmão exatamente nesse ponto. Ong então deduz que, enquanto passavam pelo túnel, sofreram um acidente e agora estão todos mortos. Uma mulher menciona que o casal que tinha descido no ônibus após discutir, os mesmos sofreram o acidente. Ela acredita que era o destino deles, selado no momento que entraram no ônibus. Algumas pessoas querem sair do ônibus, mas Wong insiste que é perigoso. Isso gera discussões entre os passageiros. Cansado da briga, o motorista exige que todos desçam do veículo. Wong sugere que deixe os seus nomes e contatos, e todos se apresentam. Fi, o viciado, informa seu número e sai do ônibus. Do lado de fora, ele pergunta como faz para ir até Tsuen, já que perdeu a sua parada, mas os outros dizem que não há mais transporte e terá que ir de pé. Yuki, Shun e Shi seguem um caminho juntos, tentando entender o que aconteceu. Shun acha que pode ser os únicos sobreviventes de Hong Kong. Ele procura notícias, mas não há nenhuma atualização há horas. O sinal do celular funciona, mas ninguém atende as chamadas. Yuki decide ir embora e se despede. Shi diz que vai para o mesmo lado e os dois seguem juntos. Ao cruzar uma ponte, Shi vê uma figura mascarada e se assusta, mas quando olha de novo, não há ninguém. E em seguida, ele vê sua namorada, mas ela também desaparece. Yuki pergunta se ele está bem. Shi diz que sim. Ela se emociona e desabafa, dizendo que perdeu o emprego naquele dia. Em seguida, comenta que precisa encontrar o namorado e segue o caminho. Shi decide procurar a sua própria namorada também. Enquanto isso, o estudante doente piora. Quando os amigos voltam para o dormitório, encontra o colega completamente carbonizado. Apavorado, sai correndo. Shi pega uma bicicleta determinada a encontrar a sua namorada. Os 3 estudantes saem correndo pela estrada e encontram Shi, pedindo ajuda, mas os seus rostos começam a ficar vermelhos. Um deles tenta alcançá-lo, mas Shi desvia e continua. Logo depois, os 3 explodem. Shi chega ao seu destino, mas o lugar está vazio. Sentado no sofá, ele relembra da sua última ligação com a namorada e de repente o celular toca. E é ela. Todos que estavam no ônibus recebem uma ligação também, mas ao atenderem, escutam um som estranho e alto. Todos compartilham a informação no grupo que havia criado antes. No dia seguinte, Yuki acorda em casa e chama pelos pais, mas não há ninguém. Ele sai e encontra Shi. Todos acabam se reunindo em uma cafeteria. Fi, ainda sem saber para onde ir, continua andando em direção a Shu. De volta à cafeteria, Shi comenta que viu alguém usando uma máscara de gás. Shun entra no local e diz que tem algo importante. Ele abre o notebook e reproduz o som que todos ouviram nos celulares. Shi pergunta a Yuki se ele também viu o mascarado, mas ela nem lembra de ter andado com ele. Shun sugere que o som pode ser código Morse, e ele decifra as letras, que é socorro. Logo em seguida, todos recebem uma ligação com outro som de código. Shun atende e pergunta quem está falando. A resposta: estou preso. E depois outra: aqui estou eu, sentado numa lata de metal acima do mundo. E em seguida,
seguida, o planeta Terra é azul e não há nada que eu possa fazer. A ONG reconhece a frase como parte de uma música. Ele explica que a NASA lançou o Apollo 11 com 3 astronautas. E 5 dias antes do lançamento, David Bowie lançou uma música sobre o astronauta chamado Major Tom, que perde o controle da nave e não consegue mais contato com a base. Acreditam que a mensagem esteja vindo de alguém preso no espaço. Para passar o tempo, começam a contar como cada um entrou no ônibus. E no meio disso, um homem em chamas aparece correndo, assustando todo mundo. Ele desaba na rua, ainda em chamas. Ao sair, Shi vê novamente o mascarado e decide persegui-lo de bicicleta. Os outros o seguem para ajudar. E eles finalmente capturam o homem. Shi e Wong o confrontam, tiram sua máscara e perguntam por que está tentando matá-los. O homem responde em japonês, dizendo que Shi deveria se lembrar dele, pois eram amigos. Mas Shi não reconhece. O mascarado então foge, mas antes disso ele diz algo em japonês. Ao traduzirem, descobrem que ele disse que iria salvar todos eles. Também encontraram um corpo de uma mulher, Livina, mas não sabe o que vão fazer. Em casa, Shi vê uma foto e reconhece o homem da máscara. Era o mesmo seu colega de escola. Nesse momento, sua namorada liga e diz que estava preocupada. Ela revela que a mãe dele está morta e que Shi está desaparecido há 6 anos desde a explosão. Antes que ela possa dizer mais, a ligação cai e Shi chora desolado. Na cafeteria, o corpo de um homem começa a derreter como um dos estudantes e desmorona dentro de uma caixa de água. A esposa arrasada começa a gritar e chorar, culpando todos. Shi conta aos outros sobre a ligação e diz que aparentemente estão desaparecidos há 6 anos. Ele menciona a música de Major Tom e a explosão do Monte Taipu durante a conversa. O motorista decide investigar por conta própria e ele volta para o ônibus e dirige até Taipu. Enquanto isso, na cafeteria, as pessoas continuam debatendo sobre como foram parar naquele ônibus. No caminho, o motorista encontra Fi e acha que ele está infectado. Ele o agride, joga para fora do ônibus e segue a viagem. Na cafeteria, um deles revela que viu Livna depois que ela desceu do ônibus. Ele e um amigo a atacaram e ela morreu e as manchas começaram a aparecer em sua pele. Ao saber disso, o grupo se revolta. Como os dois estiveram em contatos com o possível infectado, decidem matar o agressor. E depois de discutirem quem faria isso, Wong os faqueia e os outros fazem o mesmo em seguida. Shi vê um cartaz com a palavra Fuku e lembra que foi o que o japonês disse. Eles deduzem que ele se referia a Fukushima e conclui que pode ter havido um vazamento nuclear. Talvez por isso todos foram levados às suas casas como medida de proteção. Todos decidem seguir para Taipu em busca de respostas. Antes, leva o corpo do homem morto. Enquanto Shun e um amigo transporta para o refrigerador, o morto acorda e os ataca. Shun aproveita uma brecha e mata-o de novo. Todos vão até o supermercado para pegar equipamentos de proteção como máscaras e aventais. Depois embarcam no ônibus. Durante o trajeto, são perseguidos por um carro que acaba batendo. Mas logo outro carro idêntico aparece e também colide com eles. Eles conseguem escapar, mas começa a chover uma água vermelha. Seguem viagem e encontram Fi na estrada. Com a faca que o motorista tinha usado, eles o deixam entrar e no caminho todos começam a se lembrar da vida antes de tudo isso e com saudade que deixaram para trás.